Boa noite, pessoal. Vamos falar agora sobre a chave controlada de silício. Assim como o SCR, o SCS é um dispositivo semicondutor de silício formado por 4 camadas, 2 do tipo P e 2 do tipo N alternadamente. O SCS possui 2 gatilhos, um para disparar, o outro para bloquear o componente. O símbolo do SCS é similar ao do SCR, acrescido de um quarto terminal, a porta do anodo ou segunda gate. O SS é um dispositivo semicondutor que, para disparar, deve ser polarizado diretamente, ou seja, anodo e porta do catodo positivos e catodo negativo. Além disso, é necessário aplicar um pulso negativo na porta de anodo. Para desligar o SS, aplica-se um pulso positivo na porta de anodo. Portanto, podemos dizer que o SS possui duplo gatilho. Um gatilho efetuará o disparo do SS e o outro efetuará o bloqueio do SS. Então, temos aqui porta do anodo, porta do catodo. Devemos ter a polarização direta entre anodo e catodo para que ele conduza. Além disso, para que ele conduza, devemos ter um disparo na porta do catodo. E para que ele deixe de conduzir, deveremos ter outro pulso na porta do anodo. E daí invertermos a polarização entre essa camada e a camada do anodo. Então, ele deixará de conduzir ou será bloqueado. Temos aqui a estrutura formada por dois transistores, um PNP, e o outro nós temos NPN, sempre a seta indicando o lado negativo. Portanto, PNP, NPN. Essa inscrição está equivocada. Muito bem. Anodo e catodo. Anodo sempre positivo em relação ao catodo para que haja condução. Porta do anodo ligado à base de Q1, que é negativo. Porta do catodo ligado à base de Q2, que é positiva. Portanto, para que ele entre em condução, pulso positivo. Para esta entrar em condução, eu terei já a realimentação iniciada pela porta de catodo. Porém, se eu aplicar um pulso negativo nessa porta, eu terei a inversão de polarização entre a base e o emissor, portanto, eliminando ou bloqueando o componente. Vantagens, desvantagens e aplicações. Vantagens do SS sobre SR: redução do tempo de desligamento, faixa de 1 a 10 microsegundos para o SCS e de 5 a 30 microsegundos para o SR. Desvantagens: o SCS, em relação ao SR, sua utilização restringe-se a aplicações em baixas potências. 500 watts é a potência máxima que ele pode controlar, com uma corrente de até 300 mA. Aplicações: uma ampla variedade de circuitos de computador, contadores, registradores, circuitos de temporização, sensores de tensão e osciladores. Vamos falar agora sobre o diodo de corrente alternada, também conhecido como DIAC. Os DIACs também são chamados de dispositivos de disparo bidimensional, correção bidirecional. São dispositivos semicondutores de silício que possuem em sua estrutura várias camadas de material semicondutor e apenas 2 terminais externos. O DIAC permite o disparo nos 2 sentidos, após um determinado valor de tensão. Importante ressaltar que, ao permitir o disparo em 2 sentidos, nós teremos a possibilidade de trabalhar com corrente alternada, o que torna o DIAC um componente de vasta aplicação.
A principal simbologia é a primeira, a mais comum seria a primeira, que nos dá facilmente a ideia de possibilidade de conduzir nos dois sentidos. A curva característica é bem fácil de entender. Observamos aqui duas tensões de disparo quando atingidas os valores máximos nessas duas extremidades. A partir desse momento, você percebe uma queda na tensão, uma elevação abrupta da corrente. Característica do diarc, possuir uma tensão de ruptura em ambas as direções. As possibilidades de conduzir em qualquer direção podem ser usadas com grandes benefícios em aplicações a seco. Depois de disparado, o diarc só deixará de conduzir quando a corrente do circuito for menor que a corrente de manutenção, holding current. Essa é a configuração básica das camadas semicondutores do diarc. Normalmente são referenciados como a módulo 1 e a módulo 2, os dois terminais que são efetivamente ligados ao circuito. Circuitos de controle de disparo e circuitos de proteção de sobretensão são as principais aplicações do diarc.